Abra comigo Salmo 142. Olha que precioso. Estamos na reta final, na avenida final aqui de concluir os Salmos. Salmo 142. Aí agora, depois de hoje, restando 143, 44, 5, 6, 7, 8, 9 e aí o Salmo 150. Temos feito essa jornada desde o Salmo 1. Lembrando que foram 22 mensagens no Salmo 119, dividindo segundo aquela ordem alfabética. Então, temos tido uma jornada boa, longa, e o nosso desejo é que você, depois dessa jornada, leia os Salmos com mais profundidade, leia o Salmo com mais identificação da tua alma com as verdades que nós encontramos aqui nas Escrituras, com as verdades das quais podemos nos alimentar lendo este livro tão precioso de poesias, canções, mas de princípios, de diretrizes para a nossa alma, de verdades acerca de Deus que nos são reveladas à medida que lemos os Salmos. Salmo 142, que é também um dos salmos chamados Masquil. Masquil quer dizer salmo de ensino, salmo didático, salmo pedagógico, salmo que tem princípios, não é apenas uma oração feita a Deus, é uma oração feita a Deus para ensinar a orar a Deus. Não é uma oração para você olhar e achar bonita, é uma oração para você olhar e aprender a orar com ela. É uma oração para você olhar e aprender com ela a reagir diante das várias circunstâncias da vida. Por isso que você tem aqui logo no começo o salmo didático de Davi. É um masquil no hebraico, um salmo de ensino. E ele situa quando e onde Davi fez tal oração. Ele diz que é quando Davi estava na caverna, que seria a caverna de Adulão, fugindo de Saul. Davi orou ao Senhor dizendo: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me oculta uma armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Esse salmo que lemos tem um contexto, como diz o próprio título, é quando Davi estava na caverna. Por isso, nós estamos chamando esse salmo de Saia da Caverna. Você já entrou numa caverna? Já se enfiou numa caverna? Já mergulhou para dentro de si mesmo? Seu coração já virou uma caverna? Seu quarto já virou uma caverna? Aliás, você está hoje aqui emocionalmente numa caverna? Então eu quero te dizer em nome de Jesus: saia da caverna. Qual é a ordem? Às vezes, a hostilidade do ambiente onde estamos, das conjunturas que vivemos, nos faz correr, nos retirar, recolher para dentro das nossas cavernas existenciais. Davi era general, Davi era comandante da guarda de Saul, Davi era herói nacional. Quando voltava da guerra, as mulheres gritavam: Saul matou 1000, as outras gritavam: Davi matou 10.000. Ele era herói nacional, era um homem de fama, de renome.
reconhecido, dava autógrafos nas esquinas, era aplaudido, aclamado em todo lugar. Davi era genro do rei, era casado com a princesa. Davi tinha uma boa casa, tinha conforto, Davi tinha boa fama, Davi tinha uma vida toda arranjada, toda organizada, toda estruturada, até que o ciúme de seu sogro Saul, por causa de falas como estas, de que ele havia matado 1000 e Davi havia matado 10.000, como assim? Como Davi matou mais do que eu? Como Davi é mais importante que eu? Como Davi pode ser mais famoso que eu? Como Davi pode ter mais destaque que eu? E esse sentimento horrível da alma humana chamado ciúme toma conta de Saul. E Saul vai alimentando o ciúme. Geralmente, quando alimentamos o ciúme, nós começamos a achar motivos para desconstruir a imagem das pessoas, para desconfiar das pessoas. O problema não são as pessoas, o problema é o coração. E Saul não domina esse sentimento e vai desconfiando, e cresce cismas na alma de Saul, crescem desconfianças gigantes, crescem medos, sentimentos horríveis na alma de Saul, e ele começa a odiar Davi, e por 2 vezes, em reuniões, em jantares de família, ele se levanta e quase mata o próprio genro. Davi percebe que a coisa está feia para o lado dele. Uma noite, Saul manda prender Davi em casa. Mical, a esposa, fica sabendo, esconde um ídolo debaixo do cobertor, avisa Davi, Davi foge à noite. Os soldados entram para prender Davi, até que vem aquele ídolo lá debaixo do cobertor. Saul fica revoltado com a própria filha. Davi conversa com Jonatas, que Jonatas é o filho. Jonatas é o filho de Saul, mas é amigo, melhor amigo de Davi, que também combina com Davi para ver como a situação está para ele. Ele diz para Jonatas dizer que para o pai que ele havia viajado para visitar os parentes em Belém. Então, nos jantares de família à noite, Davi não vai mais porque o último tinha sido perigoso. E aí, Saul pergunta para Jonatas, cadê o Davi? Tem 2 noites que ele não aparece para o jantar. Jonatas diz, não, ele pediu licença, pediu um jeito para ir viajar para a casa de seus familiares, para fazer um sacrifício. Saul fica furioso, tão irado, que ele pega uma lança e atira em Jonatas para tentar matá-lo. Ele escapa da lança do pai, sai correndo e avisa Davi, Davi, a coisa está feia para você no palácio, não volta não, foge. E Davi de fato fugiu. E Davi corre, esconde-se na casa dos profetas, é delatado. Davi fica perambulando de um lugar a outro e não tem comida, não tem abrigo. Davi agora virou um foragido da lei. Davi vira um traidor. Davi de repente perde o casamento, Davi perde sua casa, Davi perde sua fama, Davi perde sua reputação. De uma noite para o dia, Davi perde seu cargo, perde seu casamento e vira procurado no estado de Israel. Ele tem que se esconder entre os filisteus. Ele foge para Gaza, porque em Israel não tem onde se esconder. Onde ele vai, alguém o delata. Por isso que ele diz, colocam armadilhas no meu caminho. Olha a situação de Davi. Davi era o comandante do exército de Israel. O principal adversário dos israelitas, o principal povo adversário dos israelitas eram os filisteus nessa conjuntura. Toda hora tinha guerra com os filisteus. Davi era o sujeito que mais montava esquemas para vencer as guerras com os filisteus. Era, vamos dizer assim, o principal soldado, o maior matador de filisteus. Tinha matado inclusive o herói deles, que era o Golias. Aí onde Davi tem que esconder? Bem no território do inimigo. O problema é que quando ele se esconde lá, ele é reconhecido. A turma começa a dizer, parece que eu conheço aquele sujeito. Olha lá. Não é o Davi? Eu acho que é. Ah, que é isso, é louco, Davi aqui. Davi está lá em Israel. Não, eu ouvi falar que ele fugiu de lá. Eu acho que é o Davi. E a turma conversando e alguém vai, chega perto, olha bem, é Davi, é Davi. Agarram Davi e levam Davi para o rei Aquis, dizendo, capturamos o nosso inimigo, está aqui o Davi, comandante da Guarda Nacional de Israel. Olha que trunfo nosso. Davi percebe a situação, a Bíblia diz que ele começou a babar na barba.
Aí quando eles iam passar com ele pela porta, ele agarrava no pilar, agarrava no marco da porta. Davi fingiu de louco, para não ser morto. O rei Aquis deu uma olhada naquilo e disse: já tem louco, tem pouco louco aqui na minha corte, vocês me trazem mais um ainda? Expulsaram Davi de lá. Foi de lá que Davi saiu e foi para a caverna. Ele corre e se esconde na caverna de Adulão, porque não tem lugar para ele. Ele não pode ficar entre os seus, ele não pode esconder entre os povos vizinhos, porque ele é inimigo de todo mundo. Essa é a situação de Davi. É assim que ele está, quando ele perdeu todas as coisas. E ele só enxerga hostilidade, traição, perseguição, perigos, riscos à sua volta. Davi entra na caverna de Adulão, mas o que é isso? Seu coração está exilado. Você percebe nas palavras do Salmo, ele diz: com a minha voz ao Senhor, ele diz: eu clamo. Ele diz ainda: eu suplico, derramo perante ele a minha queixa, exponho a minha tribulação. Ele diz: não há quem me reconheça, ninguém que se interessa por mim. Você percebe? Ele diz: atende o meu clamor, eu estou muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, são mais fortes do que eu, tira a minha alma do cárcere, tira a minha alma da prisão. Você entendeu por que ele está orando isso? Porque as conjunturas dele são essas. Ele está vivendo essa realidade. Por vezes, a vida nos tira aquilo que temos. Pode se perder emprego, casamento, reputação. Pode se ganhar inimigos, hostilidades, isolamento, fracassos, fraquezas, dificuldades, derrotas, incompreensões, ameaças, morte iminente. De repente, pode parecer que não há mais um lugar para nós na vida. Já sentiu isso? Parece que não tem lugar para você. Parece que não me cabe mais em lugar nenhum. Davi estava assim. Não se sente pertencente a mais nada. Está isolado no fundo de uma caverna, orando a Deus. A oração de Davi nos mostra, irmãos, ela é didática, ela é uma skill. Em que sentido? O que fazer quando você está numa caverna? O que fazer quando se está numa caverna existencial? Alguém já disse com muita sabedoria, não sei o autor da frase, se cair, caia de joelhos. Vamos falar juntos? Se cair, caia de joelhos. Pronto, resolvido o problema da queda. Se cair, caia de joelhos. Ore ao Senhor. Qual é o caminho que o Salmo nos ensina? O caminho da oração, o caminho da súplica, o caminho do erguer a voz do Senhor, o caminho de não entrar na caverna, de não ir para o fundo do poço e ficar lá lamentando a sorte, ficar lá reclamando da vida, reclamando das pessoas, de não amargurar a alma, de não azedar o coração, de não desanimar, de não se deprimir, de não desistir, de não se render, de não se prostrar definitivamente, de não mergulhar no fracasso e não enxergar mais perspectiva para a vida e simplesmente cair prostrado, rendido e derrotado. Não, Davi cai de joelhos. Davi está numa caverna. Ele transforma a caverna numa sala de oração. Ele transforma a caverna num quarto de guerra. Ele transforma a caverna numa caverna de oração, um lugar de falar com Deus. Ele diz: Senhor, eu ergo a minha voz, eu suplico, eu oro ao Senhor, tira a minha alma do cárcere. Senhor, muda esse cenário, muda essa realidade que eu estou vivendo. Ele ora a Deus. E na oração, Davi encontra segurança. Quando ele ora a Deus, ele encontra segurança. Ele fala com Deus: Senhor, Tu és o meu refúgio. Quando nós oramos, se você entender o caminho da oração, se você entender o caminho da devoção, se você entender o que é falar com Deus, o que é ouvir Deus falar na oração, oração não é um monólogo, é um diálogo, é uma conversa com Deus.
você fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, abre a sua alma, rasga seu coração e tenha certeza, a presença de Deus será com você, Deus falará ao seu coração, tenha certeza disso, Deus trará ao seu coração novos sentimentos, novas emoções, Deus trará ao seu coração novas sensações. O apóstolo Paulo disse: tornai conhecida diante de Deus todas as necessidades, todas as inquietações da alma de vocês. Ele diz: ore ao Senhor. Ele fala pela prática da súplica, ações de graças, ore ao Senhor. O resultado, disse Paulo, e a paz de Deus. Sabe esse versículo de cor? Sabe esse texto? Ele diz: e a paz de Deus fará o quê? Guardará os vossos corações e as vossas mentes. Você consegue perceber isso? Esse efeito da oração guardará o seu coração, guardará a sua mente, guardará a sua cabeça de pensar besteiras, de pensar bobagens. Ah, vou tirar minha vida. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende. Ah, que terrível. E aí, guardará seu coração de emoções negativas, sentimentos de morte, de desprezos, medos. Tua alma será guardada pela paz do Senhor. A paz de Deus. A paz que Deus tem. Sabe o que é a paz de Deus? É a paz que Deus sente. É a paz que Deus vivencia. É a paz que Deus tem. Você já imaginou Deus lá no céu, aflito, preocupado? Deus dizendo assim: nem dormi hoje, tão preocupado que eu estou. Já imaginou Deus assim: perdi o apetite? Deus tem uma paz plena, gente. Deus tem uma paz absoluta. Ele não perde o sono, não perde o apetite. Ele não fica com medo, ele não tem inquietações. Deus não precisa de Rivotril, Deus não precisa de Aldol, Deus não precisa de nada disso. É uma paz plena. São as nossas descompensações químicas, são as nossas descompensações físicas, são as nossas descompensações emocionais, são os nossos medos, são as nossas inseguranças, são as nossas limitações. É a realidade de que por vezes somos sim mais fracos do que quem nos persegue, muitas vezes somos mais fracos que as circunstâncias adversas da vida, muitas vezes somos mais fracos do que tudo que temos que enfrentar, mas pela oração você pode alcançar em Deus segurança. Ore por segurança, ore até ter segurança. Só se levante dos seus joelhos quando Deus encher a tua alma de paz e a paz de Deus te trouxer a segurança. Aprenda a se colocar diante de Deus assim. Ele diz: me esmorece o espírito. Aconteceu com Davi, acontece comigo, acontece com você, não acontece? Esmorece, parece que caímos por dentro. O espírito perde a firmeza, aí o corpo amolece. Aí vem dores, aí vem emoções terríveis. Depois ele diz no 3 que esmorece o espírito, ele diz no 6 que ele se vê fraco, e não só fraco, ele diz: eu me sinto muito fraco. Você percebe que não é só fraco, é muito fraco. Então, você está se sentindo fraco, fraca? É pouco, porque Davi se sentiu muito fraco. Você está se sentindo muito fraco? Pois é, Davi também se sentiu muito fraco. Muito fraco. Cansado, esgotado. Mas pela oração, você pode trocar emoções venenosas, negativas, por emoções saudáveis. Na oração, você pode fazer uma limpeza, uma higiene da alma. Você pode fazer um detox da sua alma, das suas emoções. Na oração, você pode começar a ver a ação de Deus. Queridos, pior que os adversários externos são os adversários internos. Pior do que enfrentar o diabo, pior que enfrentar os homens maus, pior que enfrentar as circunstâncias más, é você não enfrentar as emoções ruins, negativas, os pensamentos ruins. Se você vencer dentro do coração, com certeza você vencerá do lado de fora. A primeira luta, a primeira guerra é lá dentro de você. Se você vencer lá dentro, pode ter certeza, você a vencerá fora. Quando Paulo diz: o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do
maligno. Ele lançará dardos no teu coração, porque ele sabe que se plantar emoções negativas dentro de você, se conseguir projetar pensamentos negativos para a tua mente, se te levar a conclusões pessimistas, negativas, incrédulas, ele te derrotará. Mas ele sabe também, por outro lado, que se você tiver um escudo de fé, segurança, e você, pela fé, se dobrar de joelhos, orar a Deus, orar ao Senhor, até que uma convicção reine, domine teu coração e você seja tomado de segurança, aí você reagirá. Você derrotará o adversário, com certeza. A oração trará segurança. Há uma luta interior na alma que precisa ser vencida e você a vence com a oração. Segundo, a oração não só traz segurança, como ela trará também esperança. Ela trará esperança para o coração. O versículo 7 diz: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças. Olha só, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças. O que ele está esperando? É um momento ruim, é um momento horrível. Ele se retirou para uma caverna, está preso, infeliz, apertado, oprimido, perseguido, olhando e poucas perspectivas de que a situação melhore. Mas ele está dizendo: Senhor, eu quero dar graças, eu quero louvar, eu quero bendizer o teu nome. Ele chega a dizer: os justos a seu tempo me rodearão. O versículo 5, olha a expressão de esperança que existe nesse versículo. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. Tem um contraste aqui maravilhoso. O contraste entre o 4 e o 5. No 4 ele diz ninguém. No 5 ele diz tu és. Você consegue entender isso? Ninguém. Tu és. Ninguém me ama, ninguém me quer. Já cantou essa musiquinha? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende, ninguém me ajuda. De vez em quando o disquinho é esse. Ninguém. Mas de repente ele vira de um versículo para outro e diz assim: mas tu és o meu quinhão, a minha herança, a minha porção de terra. Você precisa entender isso no contexto lá. Era um povo agrícola que tomou a terra, repartiu a terra, e cada um vive do seu pedaço de terra. Cada um vive do seu assentamento, cada um vive de criar o seu gado, de criar as suas ovelhas. Cada um vive de plantar naquele pedaço de terra uvas, trigo, de plantar cevada. Cada um vive a base da economia, é a terra. E eles vivem diante daquela terra, e se perder a terra era perder tudo. E Davi está dizendo: eu perdi tudo, mas eu não perdi o Senhor. Tu és o meu quinhão, tu és a minha porção de terra. O Senhor é aquele para quem eu vivo, o Senhor é aquele por quem eu vivo, o Senhor é aquele em quem eu vivo. O Senhor é o eixo da minha vida, o Senhor é a base da minha existência. Nós precisamos parar com essa coisa de que, perdeu o casamento, perdeu a vida, perdeu o emprego, perdeu a vida, perdeu o filho, perdeu a vida, perdeu a reputação, perdeu a vida. Não, a tua vida não são as coisas, a tua vida não é o filho, não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, não é o casamento, não é o cônjuge. Ou a tua vida é Deus, ou a tua vida é vazia. Porque toda vida em outra porção que não Deus é vazia. Porque terra se perde, pessoas se perdem, emprego se perde, dinheiro se perde, bem se perde. A única herança eterna que você tem é o Senhor. Por isso Deus é a esperança. Por isso Davi não perdeu a esperança. Porque se culturalmente a esperança é a última que morre, a nossa esperança não morre. Aliás, quando morreu, ressuscitou, porque a nossa esperança é Jesus. Nossa esperança é aquele que venceu a morte. Nossa esperança é aquela eterna. E Davi, no meio desse caos, no meio desse ambiente hostil, diante dessa situação complicada, diante dessa situação humanamente irreversível, Davi olha e diz: Senhor, eu perdi tudo dessa vida,
mas eu não perdi o Senhor. O Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. Eu estou feliz no Senhor, eu estou esperançoso no Senhor. Eu tenho motivação, eu tenho uma força ainda para reagir, porque o Senhor é a minha esperança. Na oração, Davi, percebendo com quem ele está falando, ele entende que a esperança é Deus. E por último, Davi, na oração, ele encontra segurança, vamos falar? Segurança, esperança, perseverança. Ele encontra perseverança. Ele consegue a partir daí perseverar. Ele se prostra, ele está numa caverna, angustiado, fraco, suplicante, queixoso, ele está esmorecido, muito fraco, mas ele ora, se alimenta de Deus na oração. Ele consegue então persistir, perseverar. Davi, no Salmos, no versículo 7 diz: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. E olha a afirmação dele: pode ser que os justos venham me rodear, não é? Quando os justos me rodearem, seria a esperança. Mas não é isso que ele diz. O que ele diz aí? O que ele diz? Os justos me rodearão. Quando não é se. Quando. Preste atenção. Faz muita diferença, não faz? Não é se fizeres bem, é quando o Senhor fará. Eu esperarei os benefícios de Deus, eu esperarei a intervenção de Deus, eu esperarei o milagre de Deus, eu acredito no socorro divino, eu acredito na intervenção divina, eu acredito no auxílio da graça. Deus virá ao meu encontro, Deus me fará bem. Os homens me fizeram mal, Saul, meu sogro, me fez mal, os filisteus me fizeram mal, o diabo me fez mal, o patrão me fez mal, o cônjuge me fez mal, o vizinho me fez mal, meus parentes me fizeram mal. Não sei quem te fez mal, mas eu sei quem pode te fazer bem, eu sei quem te fará bem. O Senhor Deus de Israel te fará bem e te fará muito bem, pode ter certeza. Espera nele, persevera. Davi decidiu perseverar e agora ele não está esperando se ou o que Deus faça, ele está esperando só o quando Deus fará. Ele diz: quando o Senhor me fizer bem, será uma festa. Os justos me rodearão, estarão à minha volta, se reunirão a mim. Os ímpios, não, os ímpios continuarão perseguindo, continuarão me odiando, continuarão traindo, continuarão atacando, mas os justos se reunirão a mim e cultuaremos o teu nome. Celebraremos o Senhor, te exaltaremos, será uma grande festa. Eu te darei graça, Senhor. Davi está aflito, está preso no cárcere, sua alma está aprisionada. Pela oração, ele persevera na luta, liberta a sua alma do cárcere existencial. E a alma livre ora, e a alma livre vai orando, pedindo, suplicante. Olha só, gente, Davi começa dizendo: suplico, clamo, estou aflito, falando de queixa, falando de tribulação, falando de esmorecimento da alma, falando de armadilhas. Você percebe quanta coisa negativa, ruim, difícil, complicada, solidão, abandono, mas ele termina dizendo: para que eu dê graças. E a última palavra do Salmo é bem. A última palavra do Salmo é essa palavra sinônimo de bênção. Ele termina o Salmo no hebraico com a expressão gamal, recompensa, benefício. Repartir algo. A expressão significa até desmamado. Porque Davi está dizendo assim: eu serei amadurecido por Deus. Diante das dores da vida, orando ao Senhor, perseverando, você crescerá e se tornará um discípulo do Senhor mais maduro. Perseverança. Continue sendo crente. Seja crente no palácio, quando tudo vai bem,
quando tudo está organizado na sua vida. Mas seja crente ainda assim, quando a vida te jogar dentro de uma caverna. Em nome de Jesus, levante a sua voz a Deus, clame ao Senhor, suplique ao Senhor, ore ao Senhor, e orando a Deus, saia da caverna em nome de Jesus. Saia da caverna em nome de Jesus. Sabe como a história de Davi termina nesse momento? Lá na caverna, ele recebe o pai, recebe a mãe, recebe os irmãos, eles oram com Davi. Depois algumas pessoas perdidas, desorientadas na vida, alguns homens infelizes, amargurados, que tinham cometido toda sorte de erro na vida, começam a se reunir a Davi, se ajuntam a Davi. E Davi forma um grande exército, 600 e poucos homens, que eu chamo de os mercenários. Ele alugava seu exército para outros exércitos para ajudar na guerra deles. Mas Davi se reergue. Davi reconstrói sua vida a partir de uma oração que ele faz na caverna de Adulão, dizendo: com a minha voz ao Senhor suplico, a Ele eu ergo a minha voz, a Ele eu oro. Você podia fechar seus olhos e pensar, o que você faz nesses momentos difíceis da vida? Você hoje veio para cá e a sua semana foi na caverna, sua noite foi na caverna, você está aqui me ouvindo e sua alma presa, trancada, você está aí na internet ouvindo sua alma presa numa caverna. A vida te levou a um momento de pressão, de angústia. Tua vida te levou a um momento de pessimismos, de desacreditar em tudo e todos. Tua vida te levou a um momento de prostração, de rendição, de desânimo total, geral. Eu quero te convidar nessa manhã, ergue a sua voz a Deus e saia da caverna em nome de Jesus. Saia dela em nome de Jesus e ore ao Senhor, suplique ao Senhor, fale com o Senhor, clame ao Senhor, ore ao Senhor, erga a sua voz a Deus. Quero te convidar agora a fazer uma oração ao Senhor. Enquanto você ouve essa canção, ergue a sua voz ao Senhor, suplique a Ele, e em nome de Jesus, saia das cavernas existenciais.